ela tem acesso a uma alimentação melhor, ela tem acesso ao lazer, ou pelo menos deveria ter, né, gente? Tem um emprego é para ter, tem um salário digno para que seja possibilitado. Um acesso a uma saúde melhor, um medicamento, a educação, né? E, consequentemente, então, se a pessoa está empregada, há uma moradia, uma habitação, né, adequada, que tenha uma infraestrutura, que tenha, né, saneamento básico, e isso tudo já possibilita uma melhor qualidade de vida para a população também. Então, a gente pensa, né, a ideia do programa é pensar em melhorar, né, a questão da infraestrutura, pensando na população de modo geral e no crescimento econômico do país. Dando continuidade, então, de onde são retirados, de onde vêm esses recursos do PAC, né? São provenientes aí, então, de investimentos de empresas estatais e de economia mista, como a Petrobras, também da União em Seguridade Social, como políticas sociais, por exemplo, e também de iniciativa privada a partir dos investimentos públicos também. Tem um mapa aqui, um recorte, né, do número de obras em andamento do PAC no ano de 2018. Nós tínhamos muitas obras em andamento, né? E aí, o que aconteceu? O PAC, ele acabou sendo descontinuado. A gente percebe, né, que tinha obras aí por todas as regiões do nosso país que estavam sendo desenvolvidas. E aí, em 2019, ele acabou sendo descontinuado pelo governo federal, quando foram paralisados os novos investimentos. E aí nós tínhamos algumas obras com mais de 60% de execução, né, que a ideia é que seriam garantidas, né, a sua finalização aí, se o valor não ultrapassasse, né, uma renda de 60 milhões aí. Então tinha uma cota aí, um limite que acabou sendo imposto se essa obra já tivesse mais de 60% de execução. Se tivesse menos, ela ia ficar parada mesmo, não teria continuidade, né? No ano de 2020, o governo federal anunciou que estava planejando um novo programa voltado para o crescimento econômico, baseado aí nesse mesmo sentido do PAC, né, investimentos de infraestrutura, mas acabou não acontecendo. E aí, em 2023, a gente tem aí a produção de um novo PAC, com foco na infraestrutura, energia e logística, né, então também vai contribuir com o desenvolvimento econômico. Foi anunciado no mês de agosto, com medidas institucionais de gestão e planejamento, com investimentos tanto públicos quanto privados, estabelecidos aí em 9 eixos, né, de investimento. Inclusão digital e conectividade, saúde, educação, infraestrutura social e inclusiva, cidades sustentáveis e resilientes, água para todos, transporte eficiente e sustentável, transição e segurança energética e ainda defesa. Então já está até um novo site disponível se você quiser se inteirar, né, conhecer mais sobre as propostas, as ideias, né, do que vai ser investido aí no novo PAC. Fica a sugestão para você se aprofundar também nesse novo programa, né, que está sendo aí desenvolvido, foi recentemente aí divulgado também pelo governo federal. Continuando o nosso slide, outros projetos de infraestrutura, né, além do PAC, né, porque teve muitas obras que também ainda não foram concluídas, novas vão surgir aí também. Outros programas importantes a serem citados são a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, PNDR, e também temos o Plano Nacional de Logística e Transporte, PNLT. Então, a gente está pensando aqui, na questão da logística, né? Então, essa questão do desenvolvimento das redes de transporte, né, vão favorecer o desenvolvimento econômico do nosso país, né? Tanto local, regional, pensar numa questão mais nacional também, né? Então, esses programas, eles são muito importantes, né? Tem que receber realmente investimento para favorecer, né, uma melhor qualidade de vida da nossa população e o melhor desenvolvimento econômico aí também no nosso país, que acaba também reverberando, né, aí também a questão da renda, né, de valores para projetos, né, e outros programas também voltados aí para a nossa população. Além da rede de transporte, além da rede telemática, na geografia a gente também tem uma outra rede que é muito importante, eu não posso deixar de falar para você, que é a rede urbana, né? Então acompanhe comigo no nosso slide o conceito aí, né, ou uma ideia do que seriam essas redes, né? As cidades, elas são áreas de convergência das redes de infraestrutura, né? Então, a rede de transporte, de comunicação, né, elas vão ser evidenciadas nas cidades.
Essas redes, né, elas estabelecem conexões e são os principais nós do fluxo de mercadorias e também de pessoas aí nas cidades. A infraestrutura, seja ela aí industrial ou a prestação de serviço, ainda permanece muito ligada aos centros urbanos. Por quê, né? São as áreas que a gente vai ter uma maior concentração populacional e, consequentemente, a gente também vai ter uma maior demanda, né, por serviços. Então, se eu tenho uma maior quantidade de pessoas, eu vou ter uma maior demanda de serviços, né? Então, por isso os centros urbanos, eles acabam, né, quanto maior aí, eles acabam se destacando e tendo essa maior necessidade, certo? Continuando o nosso slide. Eu trouxe aqui o conceito, né, do Roberto Lobato Corrêa de rede urbana e também trouxe uma imagem para a gente refletir um pouquinho aí. A rede urbana, então, é um meio por meio do qual a circulação da produção e o consumo acontece. Então, circulação da produção e o consumo acontece, resultando em uma conectividade entre os centros urbanos, produzindo uma hierarquia entre eles. Então, quando eu falo de rede, né, estabelecimento das linhas que tem essa conexão, esses nós, né, esses Opa, a professora não conseguiu falar a palavra, né? Esse entrelaçado entre elas, vamos falar assim que fica mais fácil, né? E aí essa imagem, então, para nos trazer essa ideia da hierarquia urbana, né? Como é que funciona essa conectividade entre essas cidades, né, que possuem diferentes tamanhos, diferentes estruturas, diferentes ofertas, né, de serviços, enfim, né? Então, nós temos uma maior aqui, que é a metrópole nacional, que são aquelas cidades com influência restrita às fronteiras do país, mas que englobam consideráveis regiões geográficas. Então, a gente pode até ver que ela faz uma ligação aqui, ó, com a metrópole regional, com o centro regional, com a cidade local. Então, ela tem essa relação, ela é a maior, ela apresenta uma maior quantidade populacional, uma maior quantidade de oferta de serviços, de produtos, né, enfim, né, no geral. Aí, a gente tem aqui a metrópole regional, que é um pouco menor do que a metrópole nacional. Aqui, ela é um porte médio, uma cidade de porte médio e influencia uma região próxima. Então, aqui, ó, ela vai influenciar o centro regional, vai influenciar também uma cidade local, né, numa escala menor. Depois, nós temos o centro regional. O centro regional, ele vai influenciar apenas aquela região, né? Então, ele vai estar ligado aqui, ó, só com a cidade local. E aí, depois, a cidade local, ela é aquela de pequeno porte e a população recorre a centros urbanos maiores para acessar bens e serviços. Então, da cidade local, ela vai aqui acessar o centro regional, muito provavelmente, que é o mais próximo, né, e que vai ofertar uma maior quantidade aí de opções. E por último, nós temos a vila aí, né, que são os pequenos aglomerados, né, que aí são autossuficientes, mas se precisar de um pouquinho mais, tem que ir para uma cidade local, para um centro regional, para uma área que oferte aí maiores opções. Então, a gente já está falando, de certa forma, de uma classificação da rede urbana, né? Segundo Mota e Ajara, a configuração da rede urbana brasileira pode ser compreendida a partir de critérios referentes à tipologia do tamanho, como eu estava comentando, né, na imagem, o tipo de ocupação, né, se eu tenho uma maior, menor densidade, e também a funcionalidade dos centros, né, então o que eles oferecem, né. Os centros urbanos, eles podem ser divididos em 6 categorias, que é basicamente o que estava lá na nossa imagem. As metrópoles globais, que eu posso citar aqui, né, pensando na realidade brasileira, Rio de Janeiro e São Paulo. As metrópoles nacionais, que aí a gente pode pensar em Porto Alegre, Belo Horizonte, Florianópolis. Também vou ter as metrópoles regionais, que eu posso pensar em Curitiba, Salvador, Goiânia, Belém. Ainda vou ter os centros regionais, São José dos Campos, Cuiabá, Londrina, ou ainda os centros regionais aí, né, os sub-regionais 1 e 2. Aí eu posso falar, por exemplo, de Franca, que é, né, um polo calçadista, posso falar de Americana, que é um polo têxtil. Então, a gente tem, né, uma hierarquia aí, né, das cidades maiores que oferecem maior quantidade de serviços, né, de comércio, enfim, né, de opções de saúde, de lazer,
E aí, né, quando a gente precisa, se a gente mora, né, numa hierarquia menor, inferior, a gente se desloca para uma maior, né? Eu costumo dar como exemplo, né, se você morar numa região metropolitana e for trabalhar com seus alunos, pensar nas cidades em volta menores, né? Olha, se a pessoa mora em tal cidade, ela precisa de tal serviço, ela encontra na cidade dela? Não, ela tem que se deslocar para a cidade maior. Né? Tanto em serviço médico, em questão de comércio, em questão de lazer, né? Tem as cidades menores que não tem cinema, por exemplo, então tem que ir para uma cidade maior, porque os shoppings os maiores shoppings, né, vão se concentrar nessas cidades maiores, que a demanda vai ser maior, porque tem uma maior população, e essas pessoas acabam se deslocando para essa área, né? Então a gente tem essa hierarquia. É legal a gente pensar nessa proximidade do que a gente vive quando a gente vai trabalhar com os nossos alunos na escola, tá? E aí eu trouxe um mapa também para a gente analisar essa hierarquia urbana no Brasil, né? Então, aqueles que estão com um quadradinho vermelhinho aqui, né? A gente tem São Paulo e Rio de Janeiro, que vão ser as metrópoles globais. Os triângulos vermelhos são as metrópoles nacionais, a gente pode perceber principalmente nas capitais, né? Aqui. Tenho também as metrópoles regionais, que são esse círculozinho aqui, ó, vermelhinho também, né? Daí ele se expande um pouco mais ali na região norte também. Os losângulos aí amarelinhos, os centros regionais, que a gente consegue observar bastante também, que na região sudeste, né, vai ser a região que vai ter uma maior concentração. Aqui no nordeste também tenho alguns. E o quadradinho azulzinho e a bolinha roxinha ali, que são os centros subregionais aí 1 e 2, né? Então nós podemos observar que realmente, né, há ligação entre eles, né, e o estabelecimento das redes sendo evidenciada aí no território brasileiro através da hierarquia urbana, né, da rede urbana. Agora nós vamos solucionar uma situação-problema, acompanhe comigo, com o tema então de globalização e interação dos mercados. Considerando o cenário atual, né, em que o processo de globalização promove uma integração entre as noções baseada no viés econômico, notamos um aumento da competitividade dos territórios em busca de uma inserção nesse novo mercado global. Devido às suas grandes dimensões territoriais, o Brasil possui uma rede de infraestrutura ainda em construção e, por isso, opta por um novo sistema de gestão baseado na concessão para a iniciativa privada a fim de agilizar o seu desenvolvimento, né? Porque o governo acaba não dando conta, né, desse território tão grande, de resolver tudo sozinho. E aí, pensando nesse cenário, como nós podemos promover um debate sobre a implementação de um novo modelo de projeto regional? E quais recursos didáticos, né, seriam melhor utilizados nessa proposta, né, nesse debate? E aí eu trago, né, a nossa solução. Para o novo projeto, é preciso pensar no âmbito econômico. Então, na questão dos custos de implementação de obras, na questão dos riscos de investimento e, posteriormente, na manutenção dessas redes, né? Então, não é só construir, a gente vai precisar ter a manutenção sendo realizada, sendo desenvolvida, né? Porque senão também acaba não sendo efetivo, né? Não tem função, né? É preciso ainda analisar as pretensões dos atores participantes. Uma questão interessante a ser abordada é a viabilidade econômica dos projetos, que pode ser uma parceria com entidades privadas, né? E aí a questão da concessão que deve ser levada, né, em consideração. Uma ideia, né, legal para a gente sugerir, né, quando a gente vai pensar em projetos, é analisar projetos já implementados para a gente ter uma ideia, né, e a produção de um quadro síntese com vantagens e desvantagens. Porque se a gente pega uma coisa que já foi feita, já foi desenvolvida, a gente consegue analisar quais são as melhores opções, quais se adequam melhor àquela realidade, né? Então, assim, eu estou pensando numa estratégia se eu for trabalhar com os meus alunos, né? Uma hipótese de criar um projeto, né? Para viabilizar melhor a rede viária lá no meu município, no meu estado, enfim. Então, a gente pode pegar alguns planos, né, que já foram utilizados, já foram construídos, para a gente analisar quanto que foi utilizado, quanto que foi investido, quanto que foi do poder público, quanto foi da iniciativa privada, né? Como que funcionou, como é que está essa manutenção, é viável ou não é viável.
para que a gente consiga fazer essa análise, né? O que deu certo, o que não deu certo. E aí a chance de acertar, ela se torna maior, né? Então, só uma sugestão para a gente pensar, né? Quando vamos analisar projetos, né? Ter como base outros que já foram, né? Já aconteceram, já funcionaram ou não funcionaram, né? Para que a gente tenha aí esse ponto de partida, né? Não só criar uma coisa que às vezes é tão bonita no papel, né? Tão hipotética e na realidade não é viável, né? Ou não é funcional. Então, essa aí é uma sugestão pensando no desenvolvimento de um projeto novo. Tem um momento de interação, gostaria de convidar você para participar respondendo o seguinte questionamento. Pensando nos modais de transporte, né? Qual você mais utiliza? E eu vou convidar você para ir lá no Nosso Mente de novo. Vou colocar aqui o link, né? Para você só responder, jogo rápido, né? Qual é o modal de transporte que você mais utiliza? Rodoviário, hidroviário, ferroviário ou aeroviário? O código é 1995 8059. 1995 8059. Responde rapidinho e eu volto já. Bom, né, de um modo geral, o modal mais utilizado aí no nosso país é o rodoviário, né? Depende da região aí que você se encontra, talvez você utilize um outro modal com maior frequência, mas se a gente pensar, né, na realidade brasileira, o mais utilizado ainda é o rodoviário. Estamos chegando ao final da nossa terceira aula da disciplina Geografia do Brasil, mas antes de me despedir, eu gostaria de fazer, né, aquela nossa revisão dos conteúdos que estudamos na aula de hoje. Acompanhe o nosso recapitulando. Então, na aula de hoje, você identificou as redes no território brasileiro. E quais foram essas redes, né? As redes de infraestrutura, as redes de transporte, de comunicação, que são aquelas que permitem a circulação de pessoas, mercadorias e informações pelo território brasileiro. Você também, na aula de hoje, reconheceu os diferentes tipos de modais de transporte. O rodoviário, o hidroviário, o ferroviário e o aeroviário. E ainda a gente analisou, né, os pontos positivos
e negativos de cada um deles, né? Então, lembrando, né, vai depender das condições naturais, vai depender das questões de investimento, né, que vai favorecer que em cada região eu tenha um tipo ou outro de modal de transporte. Mas todos apresentam, né, características positivas e pontos que talvez não sejam tão positivos assim, né? Pode ser a questão da quantidade de carga, ou da velocidade, ou do custo de implementação, ou o custo de manutenção, né? Tudo vai depender ali de cada realidade de modal de transporte. Continuando lá no nosso recapitulando, você também na aula de hoje analisou a relação entre a produção do espaço e a tecnologia, né? Então, quanto mais desenvolvida, né, a tecnologia, maiores são as mudanças ocorridas nesse espaço. Você também aprendeu o que são os parques industriais, os tecnopolos, né? Então, são aquelas áreas com alta concentração de empresas e instituições de pesquisa voltadas para a tecnologia. Então, né, pensamos lá na questão do Vale do Silício nos Estados Unidos e também trouxe aí alguns exemplos de tecnopolos no Brasil, em que nós temos a maior predominância nas regiões sul e sudeste. Você também, na aula de hoje, conheceu os programas de investimento público, né, como o PAC, aí, o Programa de Aceleração, né, da Economia do nosso país, que aí em 2023 está surgindo um novo PAC, né, com essa ideia de investir no desenvolvimento, né, de infraestrutura do nosso país e consequentemente, na questão econômica, melhoria da qualidade de vida da população brasileira. E você também compreendeu o que é uma rede urbana, né? Que é uma hierarquia entre as cidades a partir da sua influência econômica e também a sua oferta de serviços, né? Então, esses foram os conteúdos, aí os temas que nós acabamos abordando na aula de hoje, né? O foco nos diferentes tipos de rede de transporte, rede de comunicação, rede urbana, né? Espero que você tenha compreendido, entendido como, né, que essas redes acabam contribuindo para o desenvolvimento econômico e também a questão espacial do território brasileiro, né? A região que vai ter mais, a região que vai ter menos, se recebe investimentos, se recebe menos, né? Se é a questão mais estatal ou a questão pública, a questão das concessões, né? Espero que tenha ficado claro. Foi um prazer dividir os meus conhecimentos com você. Eu desejo ótimos estudos, um abraço e até a nossa próxima aula. Não, não é comer isso aqui mais não.